Perdão, meus irmãos, a minha internet caiu. A internet aqui hoje está ruim, viu? Eu tô olhando aqui pro modem aqui, tem uma luzinha vermelha ali que não quer sair dali de jeito nenhum. Mas vamos tentando aqui, vamos tendo paciência aí, tá bom? Vão tendo paciência. Bom, então ele fala que no verso 13, né? O seguinte: na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência. Quando ele sentiu inveja dos ímpios, começou a ver que os ímpios prosperavam, apesar de não ter nenhum compromisso com Deus, Asaf fez um questionamento, né? Ele questionou, falou, na verdade, eu tenho purificado o meu coração e lavado as minhas mãos na inocência em vão. O que ele está dizendo aqui? Eu tenho procurado ser fiel, tenho procurado ser uma pessoa que se preocupa com a santidade, com a purificação, e a prosperidade financeira ainda não chegou na minha vida. Então ele questiona, será que isso vale a pena? Não é? Aí ele vai passar a observar a conduta dos ímpios e vai passar a observar qual que é o final daqueles ímpios. E ele vai entender, né, que para aquele servo de Deus compensa permanecer fiel, compensa permanecer vivendo uma vida de fidelidade, de santidade a Deus. Mas quando é que ele percebeu isso? No tópico 2:1 responde, quando ele entrou no santuário. Até no santuário, ele estava perturbado com essa questão. Vivendo uma vida casta, santa, e não prosperava do ponto de vista financeiro. Aquilo perturbou de tal modo que ele entrou no santuário. Salmo 73, 16 e 17 diz: quando pensava em compreender isto, fiquei sobremodo perturbado, até que entrei no santuário de Deus, então entendi eu o fim deles. Então, a gente percebe aqui que houve uma mudança de postura, né? Quando ele entrou no lugar de adoração. Isso, né? Diante dos nossos pensamentos e das perturbações, é necessário nós buscarmos a Deus, entrarmos na presença de Deus. A mente, a conduta, o coração de Asaf só mudou depois que ele entrou na presença de Deus, conforme os versos 16 e 17 do Salmo 73. Ele deixou de focar na prosperidade do ímpio, passou a focar em Deus, e toda uma mudança aqui que orando, adorando, buscando ao Senhor, Deus muda as nossas percepções. E isso aconteceu com Asaf. Mas só aconteceu com Asaf porque ele permitiu, né, ser restaurado por Deus a partir do momento em que ele reconheceu que precisava dessa restauração. Conforme está no tópico 2:2, né? Ele permitiu ser restaurado por Deus. Então, quando nós estivermos com dificuldades em compreender coisas acerca de Deus, acerca da vida, como Asaf teve, devemos ter a mesma atitude de Asaf, ir ao santuário, buscar a Deus e dar permissão a Deus, para Deus trabalhar na nossa vida, restaurar a prosperidade dos ímpios, que é temporária. Depois que Asaf entrou no santuário, permitiu ser restaurado por Deus, ele passa a ter uma percepção melhor do que acontece com o ímpio. Lá no verso 18 do Salmo 73, na Bíblia Viva diz, né? Deus os colocou num caminho bastante liso, onde eles vão escorregando até caírem na mais completa destruição.
Então, o que que Asaf percebeu? O que adianta ter uma vida próspera financeiramente, de aparentemente felicidade e de saúde, se no final desta vida será um final de destruição? Então ele faz essa reflexão, né? E que os ímpios têm algo que é temporário, enquanto que os servos de Deus, aqueles que mantêm a sua fidelidade a Deus, têm algo que não é temporário, tem algo que é permanente. Embora muitas vezes não tendo tesouros aqui nessa vida, né? Ele que é um vaso de barro, as riquezas de Deus, que é a herança da vida eterna, viver na glória eterna. Então os ímpios não têm essa perspectiva, porque vivem à parte daquilo que é Deus e daquilo que pertence a Deus e aquilo que é a é do porvir, daquilo que os aguarda. Então vamos aí para o tópico 3. Nesse tópico 3, nós temos aqui clamando em meio à angústia. O Salmo 73 trata dos conflitos existenciais relacionados à fé. Já o Salmo 77 trata do clamor da alma, que é o que a gente vai ver aqui nesse tópico. Alguns irmãos na primeira parte caiu a internet, agora nós voltamos, mas parece que a internet está um pouquinho devagar. Deus abençoe a todos vocês, viu, que estão entrando aí, tá? Irmã Ângela, Marinês Batista e outros irmãos aí que entraram depois da queda da primeira live, né? 3:1 fala sobre o grito do aflito. Agora nós estamos no Salmo 77, viu? O Salmo 77 agora é a nossa meditação nesse tópico 3. Grito do aflito. O início do Salmo 77 é marcado por um grito de aflição. Verso 1. Clamei a Deus com a minha voz, a Deus levantei a minha voz. E ele diz: no dia da minha angústia eu busquei ao Senhor. A minha mão se estendeu de noite e não cessava. A minha alma recusava ser consolada. Sobre essa segunda parte aqui do verso 2, nós vamos ver no próximo tópico, tá? Então, desses dois primeiros versos do Salmo 77, nós podemos extrair duas lições. A primeira é que a angústia pode atingir qualquer ser humano, até mesmo um servo de Deus. Ninguém está livre, ninguém está imune às dores da alma. O que nos leva à segunda lição. Se a angústia pode atingir a qualquer pessoa, inclusive um servo de Deus, lição extraída daqui. Se não atingir um crente, o crente tem que ter a percepção de, uma vez atingido por ela, ele tem que buscar o Senhor. É no Senhor que ele vai recobrar suas forças. Tópico 3.2. Os sintomas da aflição. Aqui no Salmo 77, a gente pode ver diversos sintomas da angústia aqui relatados. Não quer ser consolado. O salmista diz que a sua alma recusava o consolo. A angústia era profunda. Existem estados de angústias em que as palavras parecem que não conseguem consolar, né? Um dos exemplos está lá em Gênesis 37:35, quando os irmãos de José trouxeram uma fake news, né, para o pai deles, dizendo
Tão angustiado que ele não quis ouvir nada. Não quis ouvir nada. Aqui no Salmo 77 também, o segundo sintoma da aflição é a ausência de palavras. Aqui nós temos aqui o salmista relatando que a sua mente estava tão perturbada que ele não queria expressar a sua dor. Isso acontece com muitas pessoas em situação de angústia, elas preferem ficar caladas, não querem conversar. E isso pode ser perigoso. E o terceiro sintoma é o sentimento de ser rejeitado por Deus. O verso de número 7 mostra isso, né? O salmista estava tão angustiado, tão aflito, que no seu pensamento ele pensou: Deus me abandonou. O que não é verdade. Deus não abandona nenhum de seus servos. Antes, ao contrário, ele está no seu controle. Então aqui a gente pode extrair várias lições. Entre elas é a quebra de alguns preceitos, ou de preconceitos, melhor dizendo. Quantas vezes em nosso meio, no meio evangélico, no meio eclesiástico, a gente prefere ignorar a dor da angústia. Ou a gente prefere fazer de forte para que as pessoas não percebam que a gente está passando por alguma aflição ou alguma angústia, Isso é um de nós. Temos o nosso momento, em que somos atacados pela aflição, pela angústia. Agora, nós como servos de Deus, temos que entender que há um momento em que nós temos que restabelecer a nossa fé, que é o que está no tópico 3.3, restabelecendo a fé. Lá no Salmo 37, verso 10, o salmista, ele estava aflito, estava angustiado. Agora aqui no verso 10 a gente lê: e eu disse, isto é enfermidade minha. Então ele reconheceu que aquela aflição, que aquela angústia provocou nele uma enfermidade. Aí ele diz na segunda parte do verso 10, e logo me lembrei dos anos da destra do Altíssimo. Então ele, lá atrás, ele estava angustiado, aflito, e agora ele disse: espera aí, isso pode me adoecer. Então vou trazer à minha memória, vou aqui lembrar dos anos em que Deus operou ao meu favor e ao favor do seu povo. Que é o que acontece aqui nos versos 11 e 12, quando ele diz, lembrar-me-ei, pois, das obras dos feitos. Ora, se Deus operou lá no passado, ele também opera agora. Essa foi a conclusão do salmista aqui no Salmo 77, versos 11 e 12. Então ele deixa de meditar nas suas tristezas, nas suas aflições, nas suas angústias, e passa agora a meditar na pessoa de Deus e nas ações de Deus, tanto em favor de Israel, quanto em favor das pessoas, do indivíduo. O verso 19 do Salmo 77. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pela Então, assim como Deus deu um grande livramento para o seu povo, abrindo o mar, o seu povo passando em pés enxutos, e o exército inimigo veio atrás e Deus afogou o exército no mar, Deus também pode trazer para nós aquele socorro, abrir uma estrada para que nós possamos atravessá-la e lá do outro lado cantarmos o hino da vitória.
e todas as nossas dificuldades, todas as nossas aflições, angústias, tristezas, medos serem afogadas nas águas do mar. Operando Deus, ninguém impedirá. Então Asaf reconhece aqui que somente Deus podia restabelecer sua fé. Mas isso só aconteceu quando ele mudou a direção. Ele tirou o foco das aflições, das angústias, das tristezas, e passou a ser a pessoa de Deus. Então, concluindo aqui a nossa aula, mesmo sendo discípulo de Cristo e sendo o templo do Espírito Santo, a gente continua sendo aquele vaso de barro, né? Aquele vaso frágil. É claro que Deus nos escolheu como vasos de barro para colocar em nós os seus tesouros, conforme Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Mas utilizando-se aqui dessa expressão vasos de barro, a gente tem que entender que somos frágeis. Ter aflições, medos, angústias, como aconteceu com o salmista. Mas o importante é nós entendermos que somos totalmente dependentes da graça do Senhor. Quando enfrentarmos situações que parecem que vão sufocar a nossa vida, vamos nos lembrar da palavra de Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar. Deus é quem nos dá vitória. Em nome de Jesus, queremos profetizar isso nessa noite. Bom, na nossa próxima lição, a lição de número 9, vamos falar sobre um chamado à adoração e uma que é adoração e um alerta que é preciso estar atento à palavra de Deus. Quero pedir desculpa aos irmãos, A nossa internet hoje não estava legal, travando muito, caiu. Obrigado aos irmãos que retornaram, Tiveram aí essa paciência de retornarem. Eu vi aqui que muitos irmãos entraram, depois. Deus abençoe cada um de vocês. Quero fazer aqui uma oração para nós terminarmos aqui a nossa lição de hoje. Senhor nosso Deus e eterno Pai, Deus Todo-Poderoso. Eu sei, Senhor Deus, que nesses dias, Senhor Deus, de quarentena, de isolamento, de dificuldades de diversas formas, muitos são feitas como Asaf encontrou no Senhor a solução de todas as suas dificuldades e enfrentou cada uma delas, compreendendo que o Senhor é o Deus bondoso e que a sua mão está sempre favorável aos que creem no Senhor. Nós pedimos que o Senhor venha entrar, Senhor Deus, com providência na vida de cada pessoa, principalmente aquela pessoa que está se sentindo aflita, angustiada, por motivos diversos. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, que faz, que opera, que age. Tudo está no seu controle. Nada fugiu, Senhor Deus, ao controle do Senhor. Que o Senhor venha em nosso favor e opere em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.